quarta-feira. Eles estão ministrando lá na igreja de Gameleira. Então, eles não vão estar aqui hoje. Certa vez, alguém me perguntou se eu acreditava em alma gêmea. Cleferson, você acredita em alma gêmea? E eu disse, não acredito. Eu acho isso baboseira. Alguém que Deus, sabe, separou para você, é só aquela pessoa, é sua alma gêmea. Eu não acredito nisso. Aí então eu fiquei pensando, então eu sou um cara muito sortudo então. Mas eu também não acredito em sorte. Eu também não, sabe, para mim tudo tem um motivo. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deuscidência. Então só me resta dizer que eu sou um cara muito, na verdade, abençoado por Deus. Por ter a minha esposa, por ter Juliana como minha esposa. Hoje a gente está completando 12 anos de casado. Uhul! Foi no dia como hoje, uma grande festa lá no SEC, na capela do SEC, foi muito especial. Ela, junto com os meninos agora, né? Juliana, eu lhe amo, você, sabe, o Senhor separou você e me deu de presente. O Senhor, eu sou muito abençoado e você sabe disso, que eu lhe amo. E a gente, aos pés do Senhor, vai construir algo ainda muito maior. Amém? Amém. Agora, eu sou um cara muito simples. Eu sou um cara simples e que advogo por uma vida simples. E é isso que eu queria falar hoje com você. A simplicidade da vida cristã. Porque muitas coisas, sabe, a gente acaba atrapalhando. É como diz o ditado, Deus é bom, o diabo não presta, e os irmãos acabam atrapalhando tudo. Porque na verdade, se você parar para analisar, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles eram de tal forma que qualquer pessoa era capaz de entender e cumprir. Das pessoas mais cultas e inteligentes, até as menos estudadas e brutas, broncas, né? Você já parou para pensar que o Senhor reuniu 12 discípulos, indo primeiramente numa vila de pescadores? Vila de pescador, não sei se você já teve a oportunidade de ir, as pessoas são mais humildes no sentido de estudo, né? Só que tem uma forte vivência de mundo. Conto uma história para simplificar isso que eu estou querendo dizer, de forte vivência de vida, né, de mundo. Conta que um rapaz que era da cidade grande, ele chegou e disse, estava com a comitiva indo para o interior e dizendo assim, aqui é um pessoal muito humilde, sem estudo, né, e meio que desdenhando daquele povo do interior. E ele avistou um senhor pescando num lago, lá no interior. E ele chegou lá, junto daquele senhor, com aquele pessoal, e disse, vejam só, deixa eu conversar com esse rapaz, vocês vão entender. Aí chegou para o rapaz que estava pescando, o senhor lá, e disse, ô senhor, você sabe quem é o ministro da agricultura do Brasil? Ele dizia assim, não, sei não, senhor. Você sabe quem é o ministro da fazenda do Brasil? E ele disse, sei não, senhor. Você sabe quem é? E começou a perguntar algumas coisas assim, da vida corriqueira política brasileira. E ele disse, sei não. Aí ele disse, tá certo, tá vendo? Não sei o quê. E o rapaz que estava pescando virou para ele e fez, ô senhor, vem cá. O senhor sabe que peixe é esse aqui? Que eu acabei de pegar? Aí ele disse, sei não. Aí ele disse, cada carro com a sua ignorância. Cada um com a sua ignorância. O que eu quero dizer é que a vida com Deus, a vida cristã, é para todos, independente. Jesus Cristo falava numa linguagem que alcançava do mais erudito da igreja até o mais humilde da vila dos pescadores. E a forma dele falar tinha que ser tão assim, verdadeira,
e de fácil absorção, que todo mundo absorveria, captaria a mensagem. Fato é que a vida cristã, ela pode até ser simples, mas eu não quero falar que ela é simplista. Eu quero falar que ela é entendível e de fácil absorção para todo mundo, amém? E é por isso que às vezes a gente acaba atrapalhando o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Assim como no tempo de Jesus Cristo, quando Cristo chegou para os escribas e dizia assim, você e os fariseus, e disse, vocês colocam cargas mais pesadas do que vocês próprios podem carregar. Eu não quero dizer que a vida cristã é apenas um ritual de cumprir regras, mas de vivência com o Senhor Jesus Cristo, de aprendizado junto com Ele. E quando a gente fala vivência, não é, meus irmãos, apenas um dia no domingo à noite, apenas um domingo na quarta-feira à noite. A vida com o Senhor é uma vida prática diária. Queria que você fechasse seu olho, baixasse sua cabeça e orasse pedindo ao Senhor que o Senhor lhe mostrasse hoje as diretrizes de uma vida cristã simples e de obediência. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, Senhor, hoje, que o Senhor nos ensine ainda mais, que o Senhor comunique a Tua palavra, e que a Tua palavra seja, penetrando em nossos corações, em nossa mente, para nunca mais sair, Pai. Que todo versículo lido, de toda palavra, Senhor Deus, proferida, possa ter significado para o nosso coração, e possa ter de instrução para a nossa igreja hoje. Nós entendemos que a vida com o Senhor é uma vida gloriosa, mas fato é, Senhor, que todos nós temos, Senhor Deus, plena capacidade de entender tudo que o Senhor colocou na Bíblia e veio falar quando esteve em terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, e por ser essa pessoa incrível que nos deu a salvação, é que podemos estar aqui hoje. Obrigado, Senhor. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias capítulo 6, verso 8, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Vou repetir. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. Nesse mundão que a gente vive, nesses dias e nesses tempos que vivemos, a gente busca crescimento em Deus, é ou não é? Crescimento para a nossa vida, crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento acadêmico, crescimento profissional, e todas essas vertentes que buscamos, existem ramos de complexidade, essas complexidades que às vezes são caminhos que a gente precisa traçar para chegar em determinado lugar de sucesso, almejado por nós. Às vezes nós nos auto-sabotamos, colocando caminhos complexos até demais.
nós acabamos duvidando da nossa capacidade, nós acabamos duvidando, sabe, daquilo que o Senhor Deus é para nós, ou é por nós. E todas essas carreiras que a gente busca, se a gente quiser, a gente pode colocar qualquer obstáculo, barreira, que possa ser na nossa mente, às vezes intransponíveis. Mas eu queria traçar um fato importante aqui, porque ademais de tudo isso, você foi uma pessoa criada por Deus, uma pessoa que Deus amou e colocou aqui na terra. Você acredita que você é amado por Deus? Amém? Esse é um pressuposto inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Lá no Sermão do Monte, o Senhor chega para essas pessoas que são amadas e diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes esteja colocando e buscando o Senhor em primeiro lugar, e eu acrescentarei todas as demais coisas. Mateus 6:36. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sei que você tem todas essas preocupações, eu sei que o seu coração almeja muita coisa, mas você precisa partir de um ponto inicial, e esse ponto inicial é buscar a Deus sobre todas as coisas. Então você começa a compreender que, ademais de tudo, ademais de tanta coisa, você precisa partir do temor ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: certa vez eu orei dizendo assim: Senhor, temos um baterista. Uma vez eu orei dizendo ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero ser uma pessoa sábia no mundo. E essa oração eu faço até hoje. Mas tem um versículo que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, todas as vertentes que a gente busca, sempre há um princípio básico para que a gente possa se sustentar, para poder crescer, que é a vida com Deus. É o temor a Deus, é o buscar ao Senhor. Então, quando a gente fala sobre a vida cristã, eu quero falar dessa base que é vida com Deus. Eu quero falar dessa parte que, sabe, é o rudimentar da vida cristã. Note que a maioria das vezes que eu venho aqui ministrar, eu falo e ministro temas muito devocionais, porque eu adoro temas devocionais. Eu não sou um teólogo, apesar de estudar atualmente teologia, mas eu não sou um teólogo. Mas toda vez que eu subo aqui, eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração. E aquilo que está no meu coração é uma vida devocional. É por isso que os temas que eu sempre falo e ministro aqui são temas girados em torno desse tema devocional. Então Deus nos chama, na verdade, primeiramente, para uma vida simples com Ele. Não no sentido de desleixo ou superficial, não é isso, não é simplista como eu falei, mas foco naquilo que realmente importa, que é um coração voltado para Ele e uma vida vivida de maneira íntegra e essencial. Meu irmão, ter uma base de fé firme para crescer vai fazer toda a diferença, seja em qualquer área que você esteja almejando crescer, seja na profissional, na acadêmica, sabe, seja em qualquer área. Então o Senhor nos chama primeiramente para forjar um caráter, para forjar, sabe, uma fé inabalável nele. Esse versículo de Miqueias, ele vai falar 3 pontos que eu vou abordar aqui nessa ministração. E o primeiro deles é praticar a justiça. Praticar a justiça nada mais é do que a simplicidade no caráter. Meu irmão, caráter, ele se muda, ele se modifica. Amém? As pessoas às vezes chegam na igreja ou no evangelho com caráter, sabe, completamente contaminado, porque as regras do mundo são outras, as diretrizes do mundo aí fora são outras. Isso mancha o caráter dela.
Às vezes vem pessoas desonestas, injustas, querendo levar vantagem para tudo. Mas quando chega e é impactado pelo Evangelho, o caráter tem que mudar. Não existe conversão sem transformação, amém? É necessariamente uma nova vida e uma transformação, porque Jesus transforma. Então, quando se fala em conversão, implica-se em transformação. Então, praticar a justiça significa viver com integridade e retidão diante de Deus. A justiça, ela não se trata apenas de grandes ações, mas de honestidade no nosso dia a dia. Amém? A gente pensa que quando a gente está falando de justiça, ou praticar a justiça, a gente está falando de grandes feitos, ou um feito que é visto por muitas pessoas, para que você possa bater no peito e dizer: eu sou justo, né? Eu estou praticando justiça. Na verdade, a integridade do coração proposta por Cristo aqui e no Sermão do Monte é justamente quando você vai para as minúcias do seu caráter. Existe uma frase, eu não gosto muito dela não, mas ela serve para exemplificar agora. Quem é você quando ninguém está olhando? Não é? Porque na verdade nós nunca estaremos sós. Alguém sempre está olhando por nós. Então assim, quem é você diante de Deus quando você não está na frente dos homens? Não pense que você pratica seu pecado ou seu erro sozinho. O Senhor observa e entende, e você precisa entender que Ele acompanha você. Salmo 139 vai dizer que não existe lugar onde a gente possa se esconder. Seja no mais escuro, ali Deus está. Seja no mais escondido que você possa imaginar, ali Deus está. Mas fato é que a gente precisa se atentar para as pequenas coisas do nosso dia a dia, para que não possa, para que a gente possa até nas pequenas coisas ser fiel ao Senhor. Amém? Precisamos assumir um compromisso com o Senhor. Você precisa, como cristão, assumir um compromisso do Senhor, de praticar a justiça aqui na terra. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 16, verso 10. É uma daquelas máximas do Senhor que serve para muita coisa na vida espiritual. Lucas 16, 10 vai dizer assim, ó: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Amém? Isso é uma verdade bíblica, cabal e certeira. Se você não é fiel nas pequenas coisas do seu caráter, no seu dia a dia, o que falta para você errar numa forma maior é a oportunidade. Se você não é honesto nas pequenas coisas, no seu dia a dia, para você ser desonesto nas grandes coisas, o que falta é só a oportunidade. Você precisa entender que o coração do homem, ele vai sendo trabalhado por Deus, mas vai ganhar quem você alimentar primeiro ou mais. Sua vida espiritual ou sua vida carnal, ou o velho homem ou sua nova vida com Cristo. É muito bom quando a gente consegue entender isso e romper barreiras, porque o Evangelho se torna algo muito, palpável, de transformação na vida da pessoa. Geralmente quando as pessoas se convertem e eles acabam por romper com pecados antigos, ele vê uma grande diferença na vida dele, e aquilo traz orgulho para o coração dele. Poxa, eu consegui, restituir aquilo que eu fiz lá atrás de errado. Poxa, eu consegui superar as dificuldades e os meus pecados e as coisas erradas que eu fazia. Vamos pegar aqui o exemplo de Zaqueu. Mesmo livro de Lucas, no capítulo 19,
Lucas 19, verso 8 e verso 9. Zaqueu disse assim: por sua vez se levantou e disse ao Senhor, olha o que ele falou para Jesus: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Zaqueu, ao encontrar Jesus, ele decidiu viver de uma maneira justa e correta. É esse tipo de transformação que Jesus causa nas pessoas. O caráter tem que mudar. A sua nova vida em Cristo tem que refletir o caráter do seu rei, do seu Deus. Você precisa ter um caráter renovado aqui na terra, e para isso você precisa fazer coisas. Zaqueu, ele entendeu a vida errada que ele estava, ele entendeu a transformação que vinha com o encontro de Jesus e disse: olha, eu vou restituir. Fato é que eu e você temos sempre a oportunidade, até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Ou até o Senhor nos levar, de restituir aquilo que a gente fez de mal, de pedir perdão, de voltar atrás. O bom de envelhecer, meu irmão, é poder mudar de opinião, das opiniões erradas que você tem. Você ter a oportunidade de voltar atrás é uma dádiva que o Senhor dá. E até a gente que enche o peito para dizer que é cristão, às vezes a gente acaba pecando, errando aqui e ali, sendo injusto ou perpetuando a injustiça na terra. Nós precisamos cair em si e voltar atrás e restituir. Ter a hombridade de dizer: eu errei com você, me perdoe, e se há algum prejuízo, eu quero restituir esse prejuízo que eu acabei dando a você. Porque o versículo falava aqui de Miqueias, a gente precisa praticar a justiça, buscar a vida cristã autêntica, sem máscara, sem hipocrisia. Não se trata de regras complexas, meu irmão, não se trata de um caderninho, mas de viver a verdade diante de Deus e diante dos homens. O que eu estou querendo dizer aqui é que não importa se você apenas cumpre um rito religioso, se o seu coração não está nisso. Lá em Isaías tem um texto que ele vai dizer assim, ó: a boca de vocês me louvam, mas o coração está distante. A proposta da vida cristã autêntica diante do Senhor é dizer assim, ó: o seu coração, ele está completamente voltado para o Senhor, e você busca viver essa vida justa diante de Deus e diante dos homens. Tem um trecho da Bíblia lá em Isaías 58 que a gente vai ler agora, que é um trecho que a gente deve ter marcado na nossa Bíblia. É um trecho que toda vez que alguém fala sobre avivamento, só me vem esse texto na mente. Porque quando o avivamento do Senhor se instala num lugar ou numa região, esses versículos de Isaías 58, ele se cumpre e é visível a todos nós. Convido você a abrir lá Isaías 58, versículo 6 a 12. Tem como projetar, Bia? Isaías 58, versos 6 ao 12. Eu vou ler aqui e vocês acompanham. Esse texto é fantástico. Porventura não é este o jejum que escolhi? Soltes as ligaduras da impiedade, que disfarça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, que recolhas em casas o pobre abandonado, e quando vires o nu, quando vires nu, o cubras,
e não te escondas a tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Busquem a justiça. E uma vida basilar cristã, o cristão, ele pratica a justiça, ele persegue a justiça, porque se existe algo que personifica a justiça, é o Deus a quem servimos. Amém? É o Deus a quem servimos. E um segundo ponto no versículo, ele fala da misericórdia. Amar a misericórdia. Simplicidade no relacionamento com os outros. Amar a misericórdia significa ser bondoso e compassivo. Muitas vezes complicamos os nossos relacionamentos porque somos orgulhosos, ressentidos e somos ávidos a julgar o próximo. Meu irmão e minha irmã, quando a gente fala de um olhar misericordioso, eu vejo em Jesus o maior exemplo para isso. Ele estava sendo, ele tinha acabado de ser açoitado, cuspido, ridicularizado, e ele foi recentemente pregado na cruz. Ele olha para aquela multidão que acompanhava, os soldados que lhe açoitavam e fizeram tanto mal, e ele olha e diz assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, que grande misericórdia há no nosso Senhor. Que grande misericórdia há nas falas de Cristo, no olhar dele. Sabe, muitas vezes o que nos falta é poder compreender que o outro também é um pecador igual a nós. O que nos falta no outro, naquele que está ao nosso lado, naquele a quem falamos mal, a quem fofocamos, a quem, sabe, colocamos para trás, é entender que ele também é um ser humano falho, igual a mim, e que nós dois juntos precisamos da graça do Senhor Deus para poder sobreviver nesse mundo. Sabe, antes de julgar o outro, antes de apontar dedo para o próximo, a própria Bíblia diz que a gente precisa tirar a trave que há em nosso olho. Nós somos estourados demais, ávidos a julgar, ficamos com raiva facilmente. Conversando com alguém a respeito disso, ela disse assim: não, eu sou uma boa pessoa, eu só sou ruim quando pisa no meu calo. Mas também é nessas horas que tu tem que ser, que tu tem que demonstrar a diferença. Ou você só é bom até alguém cutucar você também. A gente precisa passar, sabe? Muitas vezes a gente fica, eu não estou dizendo aqui que a gente vai aceitar as coisas, não. As coisas são certas diante de Deus, mas o que você precisa compreender é que o outro também é um pecador, e que ele merece uma segunda chance, porque você recebeu uma segunda chance do Senhor, porque eu recebi uma segunda chance do Senhor, porque o Senhor, mesmo eu sendo pecador, Ele me amou, mesmo Ele não sendo conivente com o meu pecado, mesmo Ele me alertando,
na sua santa palavra e por meio de santos irmãos a respeito do erro que eu praticava. Mas mesmo assim Ele me amou, mesmo assim Ele amou você. O que você precisa fazer é amar o seu irmão também, é amar as pessoas aí fora, aquele vizinho que você acha muito chato, aquele vizinho que você não suporta, aquele vizinho que você às vezes tem que mudar o caminho para não se encontrar com ele. Ele é alvo do amor de Deus e ele precisa ser alvo do seu amor. Um olhar de misericórdia para com aqueles. Às vezes a gente acaba se achando demais, porque eu tenho Deus, e eles que precisem, que procurem o Deus se quiserem. Meu irmão, Jesus nos ensinou que devemos perdoar e amar como a nós mesmos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 22, verso 39. Mateus 22, 39. A misericórdia com os irmãos, ela é tão importante. O amar o próximo, ele é tão importante que no resumo dos mandamentos, Cristo fala o seguinte: e o segundo mandamento, semelhante a estes, é amar ao próximo como a você mesmo. Amém? E outra parte da Bíblia vai falar assim: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Fato é que às vezes temos tratado o nosso pecado de uma forma muito branda, mas o pecado do irmão de uma forma muito violenta e truculenta. Jesus nos ensinou a perdoar o próximo, a estar com os olhares misericordiosos. O próprio Cristo, ao olhar a multidão, sentiu misericórdia, compaixão delas, e ali alimentou todas elas. Será que você tem tido e eu temos tido esse mesmo olhar, essa mesma... Talvez a parábola que mais exemplifique isso seja a parábola do bom samaritano. Talvez seja a parábola que mais exemplifica esse sentimento cristão de misericórdia e compaixão ao próximo. E é engraçado, porque a figura do samaritano nessa parábola era uma figura muito emblemática para a religião da época. Você sabe, né, que os judeus não se davam tão bem com os samaritanos. E quando Cristo coloca um samaritano, fala a parábola do samaritano e coloca um samaritano no papel de benfeitor ali, aquilo ali é para impactar aquela geração daquela época, que menosprezava. Era como se ele estivesse dizendo assim, ó: aquele a quem você rejeita e tem como imundo, aquele o qual você abomina, aquele que você diz que não é digno de nada, nem de estar em sua presença em conversas, esse é o que cumpre o rito cristão. Era como se eu dissesse assim: veio alguém por essa estrada e duas pessoas de moto chegou e assaltou ele. Vou contextualizar a parábola aqui do samaritano. Em vez do salteador, é duas pessoas de moto, que a gente tem medo de duas pessoas de moto, não é isso? Duas pessoas de moto chegou, assaltou, deu um cacete nele, deixou ele quase morto. E aí veio descendo um pastor. Aí o pastor olha assim, atrasado para o culto. Ele olhou o rapaz ali ensanguentado, ferido. Ele passou de longe: vou para o meu culto, vou cumprir meu ritual religioso. No outro caminho estava passando um supervisor de célula. O supervisor de célula olhou assim e fez: oxe, eu não sou pastor, eu vou cuidar disso nada, eu cuido só da minha célula lá. E ele passou de longe. Aí vem alguém, veio do carnaval, veio da folia, camisa da Abadá. Ele olhou o cara no chão assim e disse: oxe, eu vou cuidar.
Ele se aproxima do camarada, pergunta o que aconteceu, ele presta o socorro, leva na UPA, fica lá o tempo necessário e cuida daquele rapaz. Aí a pergunta é: quem desses cumpriu o ritual cristão de amar o próximo e ter compaixão? A mesma coisa era no tempo de Jesus. Ele estava falando que o samaritano. O que ele está dizendo é: olha, até as pessoas menos improváveis, elas estão, sabe, tendo atitudes cristãs, e vocês que são da igreja, são da cúpula eclesiástica, não fazem. Aí o versículo, quando Cristo fala assim: até as prostitutas e publicanos estão entrando no reino de Deus, e vocês ainda aí. Meu irmão, minha irmã, toda vez que eu vejo esse exemplo do samaritano, isso dói no meu coração, porque pode ser eu tenho que me policiar. Toda vez que eu leio o trecho da Bíblia que diz assim, ó, e vai chegar um tempo em que diante do Senhor chegará alguns cristãos e dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, curei pessoas, e ele vai virar para você, para aquela pessoa ali, e vai dizer assim: não vos conheço. Eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa compassiva, aquela pessoa que tem um coração voltado para as pessoas, para o próximo, que cumpre, sabe, arrisca a Bíblia. Um ato simples de misericórdia mudou a vida daquela pessoa, o samaritano que estava lá, o que estava ferido. A vida cristã não é sobre impressionar os outros, mas sobre amar e cuidar das pessoas ao nosso redor. Eu gosto da frase de Luiz Hermínio, quando ele diz assim, ó: ao redor de mim ninguém passa fome, porque o que eu tenho eu vou compartilhar, eu vou dividir, eu vou repartir. E deve ser essa a atitude, meu irmão, minha irmã. Perto de você, toda necessidade, que você, sabe, se atente para auxiliar, para ajudar. Tenha um coração para o próximo, sabe, voltado com amor ao próximo, com misericórdia sobre a vida dele. Nas técnicas de evangelização, existem alguns povos que eles são muito fechados para o evangelho. Por exemplo, o muçulmano, um religioso muçulmano, ele é muito cumpridor do rito muçulmano. Então toda vez que você vai falar do evangelho para ele, ele vem com várias outras questões. Existe isso em outras religiões também. Pessoas que são muito difíceis de evangelizar. Eu tenho um amigo mesmo, ele é ateu, sabe, convicto. E toda vez que eu vejo com um papo de crente, que ele diz: já vem tu com esse papo de crente, né? Ele se fecha e tem muitos outros argumentos contra. Mas curiosamente, esse meu amigo, o qual eu gosto muito, ele gira para mim e faz: tu é o melhor amigo crente que eu tenho. Porque eu não ganho ele expondo diretamente o evangelho, mas através das minhas ações, através do meu cuidado com ele, o auxílio que eu tenho. Quando ele precisa eu estou junto, ele também me ajuda. Nessa camaradagem, ele está vendo algo diferente e diz assim, ao ponto de dizer que eu sou o melhor amigo crente dele. Mas eu suspeito que por ele ser tão difícil assim, ele não tem muitos amigos crentes não. Mas eu estou ali, eu creio que ele sendo tocado pelo Senhor, ele vai abrir, vai ter um espaço. Eu oro ao Senhor, Senhor, que ele venha e me pergunte: olha, como é isso aqui da Bíblia? Aí que eu vou, né? Vai chegar o momento, vai chegar. Mas é importante que a vida cristã não é sobre impressionar o outro. Você não ajuda a pessoa para ficar bem na fita dos outros. No tempo de Jesus existia isso. As pessoas faziam coisas não porque o coração estava entregue ao Senhor, mas para ser visto. E
Inclusive, é uma recomendação que diz na Bíblia que a mão direita dê, que nem a esquerda saiba. Quando você jejuares, você não fica com aquele, sabe, cara de fome. Lava teu rosto. Então, o Senhor está dizendo aqui que o coração e a recompensa vem do Senhor, amém? O Senhor que observa e zela por você, irá recompensar. E aí a gente entra na última parte aqui, que é andar humildemente com Deus. A simplicidade na espiritualidade. Andar humildemente com Deus fala de uma vida dependente da comunhão com Ele, amém? Você precisa estar, sabe, dependente do Senhor. Só que a gente gosta de ser independente, gosta de ser só por nós mesmos, principalmente quando a gente vai morar, casou e vai morar na sua casa, porque um dos meus prazeres quando eu casei, eu cheguei assim e disse assim: meu sofá, minha TV, Juliana só olhando, né? Tua sozinha não, mas eu dizendo assim, ó, é meu sofá, é minha TV. E aquele sentimento de independência é muito gostoso, sair da casa do pai, ter a sua casa, ter os seus móveis, mas você precisa entender que esse sentimento de independência não pode contaminar a sua vida espiritual, porque na vida espiritual você não faz nada no seu braço. A Bíblia diz: roga ao Senhor da seara que manda mais trabalhadores, não é isso? E eu sempre me perguntei, por que eu tenho que pedir para o Senhor da seara mandar trabalhador? Será que Ele não está vendo não? Será que Ele, que é o dono da seara, não está vendo não que está faltando trabalhador não? Porque eu que sou trabalhador tenho que pedir a Ele? Porque não é no meu braço, é tudo na dependência dEle. Tudo no reino de Deus depende dEle. Os trabalhadores, tudo. A sua vida espiritual, você precisa aprender a ser totalmente dependente dEle. Quer ver um exemplo que eu acho cabal, pelo menos para mim, não sei para você. Se você se identifica, você dá um risinho aí depois. Mas quando a gente vai fazer planos, quando a gente, sabe, final de ano é muito propício para que a gente possa fazer planos para o próximo ano. Mas quantos desses planos, antes da gente pensar o que fazer, a gente ora ao Senhor dizendo assim: Senhor, quais são os planos que o Senhor quer que eu faça? Quando você está imaginando qual faculdade fazer, você está lá, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo, é letras, é contabilidade, é administração, é zootecnia, mas quanto desses você perguntou: Senhor, qual é o curso que o Senhor quer que eu, sabe, execute aqui? Qual o plano que o Senhor tem para mim? Será que tem algo para que o Senhor possa me indicar, que agrada o seu coração, que agrada o meu coração? O Senhor conhece. A gente gosta de ser muito independente. Às vezes a gente acha autossuficiente para as coisas. Meu irmão, isso é uma cilada. Quando você se acha muito autossuficiente, aí é que você é fraco. Porque a lógica do reino, às vezes, é invertida mesmo. É quando você é fraco que você é forte. E quando você é forte, é que você é fraco. Quando você se enche muito, se acha demais, no reino espiritual, o último é o primeiro. Você precisa ter a humildade de estar com o Senhor e depender dEle em todas as coisas. Muitas vezes a gente complica a nossa relação com Deus, ritualizando tudo, cheio de ritual vazio, um formalismo que não leva a nada, que não transforma nada no seu coração, que não traz uma sinceridade. O versículo lá de Isaías fala: vocês com a sua boca me louvam, mas o coração está distante. Por quê? Porque não passa de um ritual vazio. Eu sei que a gente tem prática de estar todo domingo na igreja. É prática, é lei. Para o crente tem que estar na igreja. Mas é preciso que você esteja aqui com o coração também. Não apenas para cumprir o ritual de domingo, mas que você venha no sentido de adorar o Rei dos Reis, porque Ele merece ser adorado. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Deus Todo-Poderoso. O que você e eu precisa é orbitar a esse Deus, amém?
Muitas vezes você vê algumas pessoas aqui recebendo bênçãos do Senhor, e às vezes pode erroneamente pensar no seu coração que para receber algo de Deus você precisa cumprir um ritual. Meu irmão, não é assim. O que a Bíblia nos aconselha é: viva com Deus e Ele vai cuidar de todo o resto, seja esse resto que for. Amém? Às vezes a gente acha no direito de barganhar alguma coisa com Deus. Que tipo de relação é esse? Você já teve algum amigo que só se relacionava com você em troca de algo? Você gostaria de estar nesse tipo de relação? Eu não. Imagina Deus. Mas para pensar, o que é que você tem para oferecer a Deus que Ele já não tenha? Que tipo de barganha é essa? Qual é o cacife que você tem para barganhar com Deus? Porque para barganhar é assim: eu dou uma coisa e recebo outra, né? Eu tenho alguma coisa e você tem outra, e a gente faz o acordo ali. O que é que você tem para barganhar com Deus? Nada. O que é que você tem que fazer? É se lançar aos pés desse Cristo, é orbitar Ele, é orbitar os ensinamentos dele, para que isso possa entrar em você e possa viver a melhor vida que você já teve aqui, aos pés de Cristo. Se Ele vai dar ou não dá, aí é com Ele. Eu sei que Ele cuida, porque a Bíblia expressamente diz: sabe, esses lírios do campo, nem mesmo Salomão em sua glória, sabe, os passarinhos eu alimento. Não estejais preocupado com o que comer ou vestir. A recomendação bíblica é: esteja comigo, me busque, me coloque em primeiro lugar. Não existe barganha com o Senhor. O que você tem é desejos no seu coração, porque, convenhamos, nós almejamos algo, é ou não é? Eu almejo. Ontem mesmo a gente aqui na vigília de oração, a gente orou um pelos outros, por aquilo que a gente sonha, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que tem no nosso coração. Mas às vezes o que está no nosso coração não é o que está no coração de Deus, é ou não é? E o mundão aí fala, tem um ditado que diz assim, ó: siga o seu coração. Não é bonito? Siga o seu coração. A Bíblia vai dizer: enganoso é o coração do homem. Muita calma nessa hora. Siga os ensinamentos bíblicos, meu irmão. Por quê? Porque quem lhe criou sabe os caminhos. Amém? Se você está perdido, Jesus é o caminho. Se você está sem vida, Ele é a vida. Se você quer encontrar a Deus, Jesus é o caminho até Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. A vida com Deus é uma vida orbitando esse Deus glorioso, é atrás dele, é discípulo, sabe? O discípulo antigamente, ele andava atrás do professor, ele recebia até as poeiras que saíam do pé. É muito interessante isso. A gente deve perseguir o bom caminho do Senhor. Jesus, ele repreendeu o fariseu por fazer uma vida religiosa de forma... Mateus 23:4. Mateus 23:4, abra comigo. Fazia da vida religiosa um fardo. Mateus capítulo 23, verso 4 diz assim, ó: vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. Nem com um dedo querem movê-lo. A cúpula religiosa da época começava a fazer regras e mais regras para tentar padronizar o relacionamento com Deus. Acabou-se que essa regra atrás de regra engessou o relacionamento, esvaziou o ritual. Estavam pessoas ocas se relacionando com o Senhor Deus. Isso não era novidade,
Isaías já falava isso. Cristo veio quebrar. Cristo veio quebrar isso. O próprio Cristo chega para eles e diz: o coração de vocês é distante de Deus. Um coração amável. Era como se fosse assim, sabe, Marta e Maria. Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas na casa. Aquelas coisas nas casas não necessariamente era errado. Ela queria dar aquele conforto para o Senhor, arrumar as coisas, preparar algo bom. Mas Maria escolheu a simplicidade de estar aos pés de Cristo, ouvindo da sua própria boca aquilo que ele tinha falado. Esse é um relacionamento que a gente precisa ter com o Senhor. É aos pés dele, não no sentido de barganha ou no sentido de levar vantagem em alguma coisa. Apenas de estar com ele, apenas de aproveitar a sua presença, apenas de, sabe, ele é o Deus que criou tudo isso, ele é o Rei, ele é o nosso Deus. A esse Deus nós louvamos. Nossa comunhão com Deus não deve ser baseada apenas em atividades, mas em um coração entregue e disponível para Ele, amém? A conclusão disso tudo é que a vida cristã não é só regras complicadas ou um peso que devemos carregar nas costas, mas é sobre uma relação genuína com Deus e com as pessoas. Miqueias nos lembra das 3 práticas: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com Deus. Que possamos buscar uma vida simples nesse sentido bíblico, não superficial, mas aprofundando e enraizando cada vez a nossa fé nele, amém? Você já parou para pensar que lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ele vai falar a respeito da casa sobre a rocha? Isso quer falar sobre raízes. Uma árvore, para ela crescer muito alta, ela tem que ter raízes fortes e fincadas. A sua vida espiritual, para dar frutos e crescer, tem que ter raízes muito fortes. Raízes muito fortes vai fazer com que você não se abale. Como diz o Salmo, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode ficar de pé?